Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esta sessão. Vamos falar especialmente sobre spray nozzle. O que seria? Seria um spray ou um bico de spray industrial que é praticamente utilizado também no nosso dia a dia. A ideia do spray nozzle é especialmente, na verdade é um dispositivo projetado para converter o fluxo líquido, neste caso pressurizado, em um padrão de spray específico. Ou seja, em outras palavras, é um, é um dispositivo que foi projetado para nós podermos controlar a saída de um líquido, né? Como é que é feita a saída de um determinado líquido? Né? A ideia central é essa, controlar a saída do líquido. Nós utilizamos neste caso o bico de spray, tanto em perfumes, mas nós vamos abordar num contexto industrial. Ou seja, quando submetemos, neste caso, a pressão, o que acontece? O líquido sai, né, em formato de um jato, né? Então a ideia é basicamente isso. Então tem alguns termos que são bastante interessantes. Estamos a falar sobre vazão, que neste caso seria a quantidade de líquido que é descarregado, né? Então a quantidade de líquido que sai, né? Aí neste caso seria aí vazão, mas também a pressão que é a força, que neste caso no perfume o ser humano faz, ou a pessoa vai fazer, para que o líquido, né, seja expelido. Mas também existe ah, o padrão do spray, que é exatamente isto aqui, que é a forma, né, coberta, neste caso, do jato, né, que é exatamente isto. E que é exatamente, muitas vezes o padrão do spray é determinado, neste caso, pelo desenho, isto que nós vamos fazer aqui, aprender a construir. O tamanho da gota, que é o diâmetro das partículas do spray, isso é importante, por quê? Porque é definido especialmente no orifício. Imagine, se eu aumentar, neste caso, o orifício, vai determinar também o tamanho da gota, o tamanho, neste caso, do fluido que vai sair. Então é basicamente isso. Nós vamos aprender basicamente como desenhar este bico de spray, né? E já sabemos que isso é utilizado muitas vezes nas indústrias, processos de irrigação, né? E mais ou menos isso, tá bem? Muito bem. Eu vou seccionar só para que vocês possam ver do que está se a tratar. Vou seccionar aqui. Pronto. Eu vou aceitar aqui a secção. Pronto, já seccionei. Vocês conseguem ver que aqui seria a parte onde temos muito volume de líquido, né? Temos aqui muito volume de líquido. Este líquido vai percorrer, obviamente, quando submetido a certa pressão, né? E depois aqui encontramos um diâmetro menor e depois vai sair aqui com uma alta velocidade. É princípio de Bernoulli, né? Na verdade é um princípio de Bernoulli, né? Aquela relação entre a pressão, né? E a velocidade, né? Aquela relação entre a pressão e a velocidade. Quando um líquido está sob pressão, uma determinada pressão, o comportamento deste líquido a uma certa velocidade vai ser outro. Então é basicamente isso. Eu estou a explicar para que a gente tenha noção mais ou menos do que é antes que a gente desenhe, tá bem? Então é basicamente isso. Pronto. Temos aqui, vamos direto à parte esquemática. Vocês conseguem ver agora aqui a parte esquemática, que diz respeito a como é que nós podemos obter, neste caso, o nosso desenho, né? Qual é o processo de obtenção do próprio desenho. Então aqui vocês conseguem ver a parte de obtenção do próprio desenho. Agora, nós vamos seguir, né, essas medidas para que a gente possa obter um desenho formidável. Assim é que é. Muito bem. Se vocês procurarem isso na internet, vocês podem encontrar. Muitas vezes esses desenhos já estão padronizados, você não precisa inventar nada, é só seguir o processo de obtenção. Muito bem. Alô pessoal, vamos direito aqui ao nosso workspace, que é o local no qual nós vamos fazer o trabalho ou vamos projetar. Vamos no Sketch e depois aqui Line, vamos selecionar Front Plane e em seguida vamos traçar uma linha reta, seguindo essa estrutura geométrica.
na qual eu estou a fazer. E na sua essência essa estrutura obedece àquilo que é o formato, né, da peça que nós queremos obter. Pronto, temos uma coisa mais ou menos assim. Em seguida eu vou no Dimension, mas antes disso eu seleciono essa parte em esta linha vertical e coloco uma linha de construção. Depois venho aqui no Dimension e vou dimensionar. Eu quero que o comprimento ou a altura seja de 93,5 e daqui para aqui. Atenção, isto eu vou usar o Revolve. No entanto, eu vou ter uma peça cilíndrica. Sendo que vou ter uma peça cilíndrica, o que acontece? Aqui, assim, como vocês conseguem ver, ele está a medir o raio. Se eu puxo mais para frente, ele vai medir o diâmetro. Eu vou fazer a medição do raio, tá ok? Aqui é o raio, se eu puxo mais para frente, é o diâmetro, tá bem? Então, eu vou medir o raio, tá bem? Eu poderia colocar diretamente o diâmetro, que é só multiplicar por 2. Tenho aqui o raio, aqui vai ser 13, tá bem? E aqui devido medir, vou medir agora, tá? Mais prático. Aqui tem 22,5, também aqui é do raio. E aqui eu tenho 15. Tenho 15. Prontos. Tem outras partes, também teve que prosseguir com a medição. Aqui eu tenho 18. Aqui tem 18 cheios. Aqui eu tenho 58. Ponto 4. E aqui eu tenho 68,5. E aqui eu tenho 7,75. Prontos. Deixa-me ver o ângulo aqui. Tá ótimo. Pronto, feito isso, eu venho no Extrude. Não.
Eu venho no Revolved. Eu vou aceitar. Tem uma figura mais ou menos assim. E assim como está esta parte aqui atrás, clico em Sketch. Não. Vou criar um plano. Venho aqui no Reference Geometry. Clico em Plan. Ao clicar em plano, eu coloco aqui em 28, tá ok? Coloco aqui em 28 milímetros e depois chego aqui no Flip Offset, que o que é? É para transladar esse plano. Eu quero colocar esse plano numa outra posição. Se eu tiro, ele passa, vai ficar lá atrás, e se eu coloco aqui, ele passa para frente. Eu vou aceitar este plano e em seguida o que eu vou fazer? Eu vou criar um sketch logo neste plano. Crio um sketch neste plano e eu venho aqui num polígono, que é para construir um polígono. Clico neste polígono. Eu vou aceitar. O polígono deve ter 6 lados. Atenção. E eu vou dimensionar este polígono. Este polígono deve ter 34 daqui até aqui. É 34,74. Eu vou aceitar. Em seguida, venho no Extrude. Este polígono tem que ter uma espessura de 20 milímetros. Eu vou aceitar. Pronto. Temos aqui. Só que o polígono vocês conseguem ver que está mais para dentro. Eu venho aqui no editar. Eu vou mudar aqui a direção. Então, aqui temos o polígono, que está mais para fora, aqui para dentro. Eu vou ocultar este plano, já não vai me servir de muita coisa. Em seguida, vou colocar em front plane. Eu vou criar aqui um orifício aqui em cima. Eu vou criar aquele. Primeiro vou criar aquele. Não vou criar logo o orifício, mas vou criar aquela parte cilíndrica de cima. Venho aqui no sketch. Vou selecionar front plane. Opa. Vou selecionar front plane. Front plane, né? E venho aqui no círculo. Aqui no círculo, vou desenhar um círculo. Depois vou dimensionar. Eu quero que este ponto, até este ponto, seja de 8,75. Eu quero que o diâmetro deste círculo seja de 8. Vou tirar assim.
assim. Pronto, eu vou aceitar. Criar aqui extrude. Isto vai ter que ter 32. Pronto, já temos aqui. E em seguida, vamos avançar. Deixa-me colocar em front plane. Vamos fazer um sketch. Vamos desenhar uma linha reta. Pronto, seguindo essa estrutura assim. Pronto. Pá, e terminamos. Em seguida vamos dimensionar. Vamos dimensionar. Quero que este ponto até este ponto tenha um raio de 9. Pronto. Eu quero que isto tenha 16. Quero que aqui tenha 16. E o que mais? Aqui quatro ponto 75. E pronto. Vamos descer mais para aqui embaixo.
7,75. Opa, 1,75. E este ângulo tem que ser de 45. Prontos. Vamos. Agora, este desenho está um bocadinho distante do eixo. O que eu vou fazer é este ponto, clico no Shift, esta linha, devem coincidir. Pronto. E a outra coisa que eu vou fazer é eu vou tornar esta linha e esta linha colinear. O que é tornar linhas colinear? É simplesmente fazer com que as duas linhas estejam alinhadas. Isso é estar colinear. Puxar um pouco para aqui para cima e eu vou, deixa me ver como é que está aqui. Eu peço que tudo vamos lá só dimensionar aqui. Este ponto aqui está 7, está muito grande. Vamos colocar em 5,5. Pronto, está perfeito. Eu vou aceitar. E agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, neste ponto, eu vou tornar a linha de construção. E venho aqui no Revolved Cut. E vou aceitar. Prontos. Já tenho um orifício. E vou criar também um orifício aqui. Venho aqui no line, no círculo.
Vou dimensionar este círculo. Coloco em 6 de diâmetro. E em seguida venho num Extruded Cut. De novo, né? Extruded Cut. Qual a diferença entre Extrude, Base ou Extruded Cut? Simplesmente um é para criar uma superfície sólida e o outro é para remover uma superfície ou uma parte sólida, né? Ou seja, você não tem como usar aqui Extruded Cut sem ter uma peça, tá ok? Opa, cometi algum erro. Durante aqui a explicação, depois me distraí. Pronto, então aqui no Extrude Cut tiras isso e vens aqui no Up to Next, provavelmente seja no Blind, vens aqui no Up to Next e aceitas. Pronto, já está feito. Temos só uns 3 detalhes, 3 passos. O primeiro passo aqui é neste círculo criar chanfre, que seria colocar 2 milímetros e o chanfre tem que ser de 45 graus. Aceitar. Tangente, tem que ser tangente e full preview. Aqui em seguida fazer o mesmo, chanfer, aqui vai ter que ser de 3, tangent propagation, full preview, ok, e aceitamos. Atenção, 45 graus também. E por fim, vamos criar neste caso aqui no Hole Wiser, vemos aqui no Thread, clicamos aqui no Thread, aceitamos, selecionamos esse diâmetro externo, depois clicamos aqui Offset, aqui no Thread Location, vamos selecionar o diâmetro externo, depois clicamos Offset, eu coloco 2. Para que isso serve? Serve simplesmente para nós, para que a rosca dê pelo menos uns 2 milímetros, né? Neste caso aqui 2 milímetros de espaço antes ou depois de iniciar a rosca. Pode ser antes ou pode ser depois, é o que vamos ver agora. Aqui no End Condition, aqui End Condition é até que ponto você quer que a rosca termine. Eu quero que termine até neste ponto. Ponto de referência para aqui. Possa terminar a rosca é aqui. Pronto, já é aqui. Agora o que vai acontecer? Significa que aqui eu vou ter uns 2 milímetros antes que a rosca inicie. Eu vou dar um OK, se vocês verem. Depois de mudar, se vocês analisar. Aqui embaixo eu coloco 26. Aqui, clico aqui, coloco 26. E que mais? Aqui eu vou ter que escolher Metric Die. Aqui, Metric Die. E Cut Thread. Vou aceitar. Pronto. Aceitando, vocês conseguem ver que tem uns 2 milímetros de espaço e a rosca começa antes de 2 milímetros. Mas o que eu quero é que esses 2 milímetros estejam aqui embaixo, né? A rosca termine tendo os 2 milímetros e não em cima, tá bem? Eu só fiz isso para vos mostrar. Eu vou editar e vou, para resolver esse assunto, eu vou mudar aqui a direção. A rosca vai mais para cima.
E pronto, tá feito. Ficamos assim. Muito bem. É basicamente isso. Que Deus abençoe.